Chora saramara, chora sarama, choro sor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 
Bom dia! Graça e paz, mulheres do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz, mães em Israel. Mães de Deus na terra. Graça e paz, mulheres do Senhor. Nesilma, Fabiola. Graça e paz, bom dia! Hoje nós estamos com um pouquinho diferente aqui, que eu tô gravando aqui no meu quarto, no meu outro quarto aqui de... Seja bem-vinda, pastora Maria José, graça e paz! Então tá um pouquinho diferente aqui o fundo, né? Que eu tô gravando aqui no meu quarto, no meu quartinho aqui de oração, um quarto que eu tenho aqui onde eu faço, onde eu guardo as minhas roupas. Então hoje eu tô gravando aqui, porque lá na sala, onde nós gravamos sempre, tá sem cortinas, que as cortinas foram para lavar. Que como vocês podem imaginar, a poeira aqui tá grande. O calor tá grande em Goiânia, mas a poeira também tá imensa. Aí é tempo de nós, né, começarmos a dar aquela limpada, né, de dentro para fora da nossa casa física mesmo, e também da nossa casa espiritual. Bom dia para você, né, que tá aqui no Acordando Comigo. Na verdade, para quem não sabe, o Acordando Comigo é acordando com o Espírito Santo, é acordando com Deus. É um devocional especial de manhã, esse tempo que nós tiramos para estarmos aqui compartilhando da palavra de Deus, compartilhando de uma palavra, né, de um pão quente que vai alimentar seu dia, de um pão quente que em algum minuto da sua vida, do seu dia, que algum minuto do seu dia, dessa terça-feira, né, vai fazer a diferença na sua vida. A palavra de Deus, a presença de Deus, a nossa conexão com Deus, tudo aquilo que Deus faz. Bom dia, Dani. Seja bem-vinda, minha querida Aparecida Ferreira, seja bem-vinda. A palavra de Deus e tudo aquilo que Deus nos orienta, né? Todas as notas espirituais que nós recebemos do Espírito Santo acerca da nossa vida, acerca dos outros, acerca daquilo que nós vamos viver. Né? Como é bom e como é importante ter o Espírito Santo de Deus como a nossa companhia, como o nosso guia. Ter a palavra, né, tão perto do nosso coração, mas também na nossa boca. Como é importante saber que existe um Deus, que existe um Pai, que existe um soberano Rei, que existe um cuidado supremo sobre as nossas vidas, que existe, né, um Pai que vigia para que a palavra dele se cumpra na nossa vida. Como é maravilhoso e como é, né, consolador saber que existe Deus, que existe um Pai, que existe o Criador de todas as coisas e que agindo Ele na nossa vida, quem impedirá? Como é bom, irmãos, ser cuidada pelo Senhor, como é bom descansar nos cuidados de Deus, como é bom confiar nessa poderosa palavra, como é bom crer contra toda a esperança e ver Deus, né, agindo de formas diferentes, inesperadas na nossa vida, sabe? Essa semana eu ouvi uma palavra, e eu li aquela palavra, eu meditei naquela palavra que está lá no livro de Lucas. Amanda, seja bem-vinda. E eu meditava sobre aquela palavra tão conhecida sobre a pesca maravilhosa. E como aquela palavra, irmãos, ela foi renovadora para mim, ela foi reveladora e ela foi rema para mim. Eu já li aquela palavra tantas vezes. Eu conheço aquela palavra, né, de cor e sorteada, mas a palavra de Deus, ela tem o poder de se renovar. Ela tem o poder de Deus em sua essência, porque ela é o verbo que se fez carne.
E ela vem trazendo para nós o peso da glória de Deus. Ela vem trazendo para nós o peso da instrução do Espírito Santo. E eu sei que lendo ali, Raquelzinha, Edesilma, sejam bem-vindas. E eu sei que meditando ali naquela palavra de Lucas sobre a pesca maravilhosa. E eu estava ali sentada ali na varanda almoçando. Todo mundo já tinha almoçado, mas eu tinha chegado um pouquinho mais tarde. Eu estava ali almoçando antes de realizar algumas outras atividades. E o Espírito Santo soprou ao meu espírito. Coisa boa é um só espírito com o Senhor. Coisa boa é quando você é consciente do que a palavra de Deus diz. Que quando você crê no Senhor Jesus, você se torna um só espírito com Ele. Então tudo que Ele é, tudo que Ele tem, é o que você é e é o que você tem. Tudo que Ele é e tudo que Ele tem passa a ser seu. Passa a ser quem você é. O eu sou, então vem a ser quem você é. Eu sou. Eu sou. Eu sou tudo aquilo que Deus tem dito que eu sou. Você é tudo aquilo que Deus, Pai, tem dito que você é. Você tem sido transformada à semelhança de Cristo Jesus por meio do Espírito Santo de Deus, por meio dessa oportunidade maravilhosa de viver na liberdade do Espírito Santo de Deus. Irmãos, eu não sei você, mas eu não sei mais. Aliás, eu nunca soube viver dentro da caixa preta. Dentro de uma caixa preta, dentro de uma caixa fechada. Porque graças a Deus, eu fui ensinada a pensar fora da caixa. A pensar na liberdade de Cristo Jesus. Seja bem-vindo, pastor Sandro. Glória a Deus. E coisa boa é quando a gente tem a liberdade de pensar fora da caixa. Que a gente tem a liberdade de pensar fora das doutrinas dos homens, fora da lei dos homens, fora da lei, que nós podemos, né, viver debaixo da palavra gloriosa, da graça de Deus, porque nós somos livres para sermos, para nos tornarmos e principalmente para recebermos, né, daquilo que Deus tem para nós. Porque sabia que quando nós somos, né, cheios da lei, quando nós somos cheios, né, das doutrinas religiosas, nós temos dificuldade de receber da graça de Deus. Muitas vezes nós não nos sentimos merecedores. Nós não nos sentimos dignos de receber da bênção de Deus, daquela bênção gratuita do Senhor Jesus, da qual o seu braço, da qual a força do seu braço não poderá fazer nada por você. Sabe quando você mesmo, Vanusa, saudade minha querida, Camila, você sabe quando você mesmo diz para você mesmo, só um milagre, só a mão de Deus para resolver todas estas minhas causas, só a mão de Deus para vir sobre a vida dos meus filhos, só o poder de Deus para tocar na vida dos meus filhos, na vida do meu filho, na vida da minha família e para mudar esse quadro do qual eu estou vivendo hoje. Ai, irmãos, quantas vezes eu já me vi nessa situação, né? E quantas vezes eu ainda me vejo nessas situações, né? Onde os desafios do dia a dia batem na minha porta, né? Os desafios do dia a dia, dos dias maus, batem na minha porta, me trazendo diagnósticos, me trazendo relatórios, né, do inferno, sobre a minha família, sobre a vida dos meus filhos, sobre o meu futuro. Mas glorificado seja o nome do Senhor Jesus, porque eu já não sou mais quem eu era há muito tempo. E hoje, quando esses relatórios, e hoje, quando essas palavras contrárias à palavra de Deus, e hoje, quando esse espírito de incredulidade vem, para a glória e honra do Senhor Jesus, eu sinto o fortalecimento do Pai vir sobre a minha vida. E eu inspiro a você a deixar com que o fortalecimento de Deus venha sobre a sua vida
nesses dias, para que você recuse todo o relatório do inimigo, para que você ponha fim a todo o plano das trevas sobre a sua vida, sobre as suas emoções, sobre a sua família e sobre a vida dos seus filhos, para que você possa experimentar o plano de Deus sobre a sua família e sobre a vida dos seus filhos. Sabe, irmãos, eu me lembro de me preocupar muito com as minhas filhas quando elas eram pequenas. Me preocupar muito com o futuro delas, me preocupar muito com o que seria delas, né? Em tempos em que elas davam, né, algum tipo de trabalho, de preocupação, principalmente no tempo da adolescência, ou às vezes naquela adolescência, né, demorada, que parece que não tem fim. E nós pais, a gente se preocupa mesmo. Né? Nós às vezes perdemos até noite de sono, preocupado com os nossos filhos, preocupado com as circunstâncias. E isso não foi diferente comigo, né? Em nenhuma da vida, em nenhum momento do crescimento da vida das minhas 3 filhas, não foi diferente comigo. Mas glória a Deus, porque eu decidi ouvir a voz do Senhor Jesus em momentos de trevas, em momento aonde que parecia impossível, com que aquelas coisas, com aquelas palavras de futuro, de um futuro bom, de que aquelas palavras, né, de bênção, do que aquelas palavras, né, de vitória, de que aquelas palavras de libertação, de que aquelas palavras de restauração, de que aquelas palavras de renovo fossem verdadeiramente acontecer na minha casa, na minha família, na minha vida e principalmente na vida das minhas filhas. Mas hoje, quando eu olho para elas, né, Ana Luísa já caminhando para os 28 anos, a Claricinha nos seus 22 anos e Liz nos seus 17 anos, eu posso ver o cuidado de Deus. E verdadeiramente a gente sabe e a gente entende, e a gente vai entendendo que os filhos não são nossos. Às vezes as pessoas falam pra mim, nossa, Iula, que orgulho da sua filha, que orgulho, né, do que ela tem se tornado, que orgulho da mãe que ela tem sido, da esposa que ela tem sido, da profissional, da advogada que ela se tornou, de tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida dela, e na vida da Clarice, na vida da Liz. E eu certamente, irmãos, eu falo, irmãos, Irani, seja bem-vinda, querida. E eu digo, irmãos, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Toda honra e toda glória seja dada ao Deus, seja dada a Deus, seja dada ao Pai, porque não existe mérito nenhum em mim, a não ser a minha confiança incessante, a minha oração e a minha intercessão em favor das minhas filhas e a minha fé, que jamais falhou. Mas que toda honra e toda glória seja dada a Deus, seja dada ao Pai, em relação a toda a boa obra que tem sido executada e que tem sido realizada, não só na vida das minhas filhas, mas eu sei que também na vida dos seus filhos. E eu estou aqui nessa manhã com essa nota muito forte no meu coração, para encorajar você a continuar crendo pelos seus filhos. Eu não sei se você aqui já é mãe, eu não sei aqui se você ainda não é mãe, mas você que ainda não é mãe, eu quero te dizer também que você ore pelos seus filhos. Se você tem desejo de ser mãe, se você tem desejo de ter filhos, se você tem desejo de engravidar, se você por algum momento ainda não engravidou, eu quero te dizer que continue crendo, porque o Senhor Jesus te dará filhos. O Senhor Jesus dará filhos a você, filhos naturais e filhos espirituais. Sabe, sobre esta palavra, eu quero lançar sobre você a certeza de que tudo vai dar certo no fim. Não importa como as coisas estejam na sua vida agora, Núbia. Não importa o que você está passando na sua vida agora. E eu sei que quando eu falo assim, não importa, parece um certo ar de desprezo. Mas eu quero dizer para você que é porque eu já vivi. E por eu saber... E por
por eu ter experimentado e continuar a experimentar da glória de Deus sobre as minhas filhas e sobre a minha vida e sobre o meu futuro. Meu cabelo tá um pouquinho bagunçado aqui hoje. Eu fiz babyliss nele e ele fica assim um pouquinho, né, enrolado. Tem que passar um certo laque nele para poder ele ficar firme. Mas eu digo a você, confie a sua família ao Senhor. Confie os desejos do seu coração ao Senhor. Não desista de crer pela restauração da sua casa. Não resiste de crer pela restauração da sua família. Não desiste de crer pela restauração emocional da vida dos seus filhos. Pela libertação da vida dos seus filhos. Pelo retorno da vida dos seus filhos para casa. Pelo retorno da vida dos seus filhos para a vida com Deus, para a fé. Sabe, vai valer a pena. Aquelas sementes que foram plantadas na vida dos seus filhos através do seu exemplo. É importante que você saiba que filhos não ouvem o que a gente fala, mas filhos veem o que a gente faz. Filhos seguem o exemplo daquilo que nós vivemos. Você que está aqui a primeira vez, se você quiser ir convidando aí mais algumas mulheres para estar aqui conosco no Acordando Comigo. Toda terça e quinta-feira nós estamos aqui, das 7 da manhã até as 8 da manhã, declarando fé, declarando Jesus, declarando mudança, declarando milagre, declarando libertação, declarando renovo, declarando vida no Espírito, declarando manifestações claras na sua vida da bondade e da misericórdia de Deus. Irmãos, o mundo está mudando. Você sabe que existe uma pesquisa que diz que o nosso tempo de 24 horas, o nosso dia, que era de 24 horas, foi reduzido a 16 horas. O dia é composto de 24 horas. Mas na nossa vivência diária, esse dia ele está encurtado em 16 horas. E será que só eu percebo que os dias têm sido curtos para tantas coisas das quais nós precisamos viver e romper e realizar? Mas eu digo a você, não perca tempo com coisas vãs. Não perca tempo em querer conquistar coisas, em querer receber de Deus coisas e mudar situações e transformar as pessoas pela força do seu braço. Simplesmente creia e descansa. Aqueles que creem, entram no descanso de Deus. Então repouse, sabe? Ganhe o seu dia em louvor e adoração. Ganhe seu dia, sabe? No louvor pessoal com Deus. Deixe com que o próprio Espírito Santo de Deus traga a sua boca, ao seu coração, a sua memória, sabe, aquilo que te traz esperança. Sabe, a boca fala do que o coração tá cheio. Né? Com o coração se crê e com a boca se confessa. Então comece a confessar, comece a trazer a memória, comece a tirar o homem bom do bom tesouro do seu coração. Ele tira, né, tudo aquilo que ele precisa. Que nesse dia você, por meio do Espírito Santo de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, tire do bom tesouro do seu coração, daquilo que foi entesourado dentro de você, daquilo que tem sido entesourado dentro de você no decorrer da sua vida, e no decorrer do seu tempo, e no decorrer da oração em línguas, e no decorrer da meditação na palavra, e no decorrer do seu relacionamento com Deus. Sabe, irmãos, é um tempo muito diferente na minha vida, aonde eu tenho passado tempos com os meus olhos fechados. É incrível isso, porque eu não me lembro de fazer isso em outro tempo da minha vida. Mas eu me alegro em estar vivendo esse tempo aonde eu fecho os meus olhos e eu consigo sentir-me em espírito. E eu consigo assim ser consciente de que eu sou um espírito. E quando eu me sinto consciente de que eu sou um espírito,
Eu sei que eu sou um só espírito com o Senhor. Sabe, todas as ansiedades, as preocupações, as tentações, as perseguições, elas perdem a força nesse momento em que eu fecho os meus olhos e eu respiro profundamente e eu me vejo sendo transladada do natural para o sobrenatural de Deus. E eu me vejo sendo transladada do natural para o sobrenatural de Deus. E eu consigo enxergar o futuro. E eu consigo enxergar com muito entusiasmo. Talvez não com o mesmo entusiasmo que eu tinha no tempo da minha mocidade, mas sempre cheia de muita expectativa. Expectativa é algo que você precisa manter acesa no seu coração. Sabe, expectativa em Deus, expectativa no Senhor. Eu sei, porque eu sei que muitos de nós e quase todos nós que estamos aqui, que vamos ouvir essa live aqui depois, já sabemos de muitas coisas que Deus já fez na nossa vida. E eu sei que ali, como Pedro ali em Lucas 5, ele ainda não era Pedro, porque Jesus ainda não havia o apelidado de Pedro. Ele ainda era Simão, quando ele estava ali dentro daquele barco. E a Bíblia diz que ele havia se esforçado. Em algumas versões diz que ele havia trabalhado a noite inteira. Mas na Strong, né, a revelação diz que ele havia se esforçado uma noite inteira para pescar. E Pedro, Simão era um homem da pesca. Simão, Pedro, Tiago, né, Simão, João e Tiago, que eram irmãos, eram homens da pesca. Homens que já eram acostumados, homens experimentados na pesca. Eles já conheciam, eles já sabiam quando o mar era para peixe. Mas você sabe que quando nós andamos nas novidades de Deus, nós andamos nas novidades de Cristo, nós andamos debaixo da palavra revelada do Senhor, nós andamos debaixo do rema de Deus, daquela palavra que nós já conhecemos ela de cor e sorteada, mas quando nós temos essas expectativas das quais eu disse aqui para vocês, em qualquer momento que nós meditarmos nessas palavras novamente, nós seremos impactadas, nós teremos a nossa vida renovada, nós teremos o nosso dia renovado e a nossa esperança renovada, e a nossa fé totalmente confiante naquilo que o Senhor diz. Porque ali, quando Jesus entrou ali naquele barco, né, a palavra diz que ali seguiam as multidões. As multidões estavam ali naquele lugar para ouvir o mestre, para ouvir o professor, para ouvir ali aquele homem que ensinava sobre as coisas de Deus. E ali Pedro e Simão então encostavam ali o seu barco, já cansado, porque ele havia tentado pescar. Ele havia ali jogado as suas redes por várias vezes durante toda a noite. E chegando-se ali, né, Jesus pede a ele que deixasse com que ele entrasse ali naquele barco. E ele entra então. Tá, essa palavra tá ali em Lucas 5. E somente em Lucas 5, você vai ver que nos outros evangelhos de Mateus, de Marcos, de João, essa palavra da pesca maravilhosa, ela não está detalhadamente dita e escrita da forma como ela está no livro do Dr. Lucas. Então ele chega ali e ele pede então a Pedro se ele pode então entrar ali naquele barco e fazer aquele barco então de uma plataforma. E ele entra ali, irmãos, essa não era a palavra que estava, né, que eu tinha aqui para trazer para você, mas essa é a palavra que o Espírito Santo de Deus está me movendo aqui fortemente para trazer para você hoje no seu dia.
Então, entrando Jesus no barco com Simão, eu acho que ali a partir do versículo 3, do versículo 4, Jesus diz a Pedro, então, que ele vá. Então, que ele vá mais para frente, que ele vá para as águas mais profundas ali daquele lago. Deixa eu abrir aqui em Lucas 5. E ali Lucas faz questão de dizer até o nome, né, daquele lago. E ele fala que aquele lago, e ele fala daquele lago. Lago de Genezaré. Então, Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono. Ele não era ainda Pedro, ele ainda era Simão. Estela, seja bem-vinda. Tânia, seja bem-vinda. Você que está aí, seja bem-vindo. Que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão, agora vá para onde é mais fundo e lance as redes para pescar. Simão respondeu, mestre. Simão não conhecia Jesus ali. Simão não conhecia quem era Jesus ali. Mas Simão identificava que ele era um professor, que ele era um mestre. E que ele estava ali ensinando sobre as coisas de Deus. Então ele diz, mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Porque Jesus era realmente isso, ele era o mestre, ele era o professor. Ele estava ali, ele andava ali naquelas regiões ensinando e falando sobre as coisas do Pai dele. Sobre as coisas do reino de Deus. E ele diz, trabalhamos duro a noite inteira e não pegamos nada. Né? Então, na versão Strong que fala que ele havia estado engajado. Ele havia colocado toda a sua força. Ele havia colocado toda a sua esperança. Ele havia jogado as redes por várias vezes. E por quantas vezes nós jogamos as redes? E por quantas vezes nós estamos muito engajados? E em quantas situações da nossa vida que nós vivemos grandes milagres com Deus, eu não sei você, mas eu já vivi e continuo vivendo grandes milagres com Deus. Mas em algumas vezes, parece que esses grandes milagres, eles trazem para nós, né, certezas de que a gente já sabe, né, o que vai acontecer. Talvez Pedro, talvez Simão ali naquela situação, talvez não, com toda certeza, Simão voltou para casa tendo plena certeza. Eu pesquei a noite inteira. E dessa pesca da qual eu me esforcei muito, eu não consegui nada. E normalmente, quando dias assim acontecem, dos quais eu jogo a rede por várias vezes e eu não consigo pescar peixe, eu já sei que eu vou voltar para casa de mãos vazias. E eu já sei. E eu já conheço essa situação. Porque a experiência me mostra, né, como que isso vai acabar, como que isso vai terminar. E eu vou voltar para casa, né, de mãos vazias. E muitas dessas vezes, irmãos, nós, aqueles que somos experimentados nos milagres, nós que somos experimentados no poder de Deus, nós que já vivemos e já vivenciamos do sobrenatural de Deus nas nossas vidas, do inesperado de Deus nas nossas vidas, nós ficamos assim, eu sei, irmãos. Quando eu ouvi aquela palavra ali naquela quinta-feira, e que eu estava sentada ali naquela varanda, eu estava exatamente numa conversa com Jesus, aonde eu dizia assim para ele, Jesus, eu sei como que essa história vai terminar. Jesus, eu passei por isso 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, Jesus, e eu sei como é que essa história vai terminar. Essa história não vai terminar bem. E eu tava lá,
E eu estava lá nesse diálogo com a incredulidade. E será que é só eu, aqui nessa manhã, que às vezes entra nesse diálogo com a incredulidade? Ah, Jesus, eu já sei como é que essa história vai terminar. Essa história vai terminar em morte. Esse diagnóstico de câncer vai terminar em morte. Ah, Jesus, eu já sei que essa história vai terminar assim, essa história vai terminar assim, essa história vai terminar assim. Eu já sei, Senhor Jesus, porque eu já vivi isso outras vezes, e eu já sei que isso não vai terminar bem. E às vezes você está orando com alguma irmã, e às vezes você está orando com algum irmão, às vezes você conhece da história do irmão, e você deixa com que a incredulidade venha em seu coração, e você olha para aquele irmão, e você olha para aquela irmã, e você olha para a vida do seu próprio filho, e você olha para a sua própria vida, e você olha para a sua própria casa, e você olha para o seu casamento, e você olha para a vida talvez daquele homem enfermo. Você que se diz uma mulher e um homem da fé, e você diz: ah, eu já sei como é que isso aqui vai terminar. Isso aqui não vai terminar bem. E muitas vezes nós esquecemos do fator, né, sobrenatural, do fator Jesus na história, do fator Deus, do fator Espírito Santo na nossa história. E foi exatamente aqui que Pedro, que Simão, né, ainda sendo apelidado, ainda não tendo o seu nome mudado pelo Senhor para Pedro, Pedro diz para ele assim: mas Senhor, nós trabalhamos duro a noite inteira. Já tem dias, já tem meses, já tem anos que eu venho sofrendo com essa mesma causa. O que parece é que eu estou em Lodebar, em que parece é que eu estou num deserto, esquecido. O que parece é que eu estou em Lodebar. O que parece é que eu me identifico muito com Mefibosete. Mefibosete. Aquele, né, filho de Jonas, que foi esquecido, com os pés, né, encurtados, que não podia andar. Eu me sinto em Lodebar, eu tenho me sentido num deserto. O que parece, Senhor, o que parece, Jesus, o que parece, Deus, é que o Senhor faz tudo na vida de todo mundo, mas na minha vida o Senhor não mais realiza. O que parece é que aquela força, aquele empenho, aquela fé, aquele entusiasmo que eu tinha e que eu via e que eu assistia o Senhor realizar coisas na minha vida, se perderam. Sabe o que aconteceu, irmão? Sabe o que acontece? É porque nós começamos a dialogar com a incredulidade. Nós começamos então, baseado nas nossas experiências tremendas em Deus, nós estamos então começando a dialogar com a nossa incredulidade. E nós começamos então a deixar a incredulidade tomar o lugar de Deus na nossa vida, tomar o lugar dos impossíveis de Deus na nossa vida. E nós começamos então a negociar a nossa vida com a incredulidade, com a enfermidade, com a pobreza, com a falência, com o divórcio. Nós começamos então a perder forças, porque o contrário da fé é a incredulidade. E o contrário da incredulidade é fé. Então o Senhor hoje, Ele me trouxe aqui nessa manhã, eu ia ministrar outra coisa. Mas como eu sou obediente ao Pai, e a nota que está no meu espírito aqui hoje é para que eu venha aqui te dizer nessa manhã, que não desista, que comece essa terça-feira, que comece essa semana, sabe, que continue nessa terça-feira, a semana começou ontem, na segunda-feira, mas que você reivindique nessa terça-feira a sua fé. E como que a fé vem? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus.
Talvez você hoje não tenha quem te jogue no tanque. Como foi aquele homem que esperava anos à beira daquele tanque até que alguém o jogasse naquele tanque para que ele fosse curado. Talvez você hoje, graças a Deus por isso, você não tem ninguém para te jogar no tanque, para orar por você. Mas eu quero te dizer, você tem Jesus, você tem o Espírito Santo e você tem o Senhor, o Deus, o Criador de todas as coisas, o Pai. Você tem aquele que é poderoso para fazer muito mais, infinitamente mais na sua vida. Você tem o Senhor. Então, quando Jesus ouve Simão dizer, mestre, no versículo 5, do capítulo 5 do livro de Lucas, nós trabalhamos duro a noite inteira, e aqui eu estou na versão NVT, e não pegamos nada. Aí ele continua, mas, por ser o Senhor, aleluia, Jesus, quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Talvez até aqui. Aquilo que você espera ainda não tenha acontecido. Aquilo nem é aquilo que você espera. Aquilo que precisa acontecer na sua vida, talvez não tinha acontecido até agora, nessa terça-feira, do dia 20 de julho, do dia 20 de agosto de 2024. Mas eu quero te dizer, Jesus, o Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus, o Deus Altíssimo te diz, mas eu te peço, mas eu te digo, lance novamente as redes. Dessa vez, as redes ficarão tão cheias de peixes que começarão a se rasgar. E é só para quem crê aqui eu tô falando só com gente que crê. Eu sei que tem gente aqui que tá chorando aqui. Eu sei que tem gente aqui que tá tremendo o corpo inteiro. Porque eu sei que no dia que eu escutei essa palavra, o dia que Deus falou essa palavra comigo ali, na varanda da minha casa, eu estremeci do alto da minha cabeça até a ponta dos pés. Essa palavra da qual ela é tão conhecida para mim. E eu ali discutindo com a minha incredulidade. Eu sei, Jesus. Eu sei, Pai, que para isso já não tem mais jeito. Eu sei, Senhor Jesus, que para isso já não tem mais como. Eu sei, Jesus. Eu sei. Você não sabe de nada. Eu não sei de nada. Nós nunca saberemos qual a grandeza, qual o tamanho, qual a altura, qual a profundidade do poder de Deus, até que a gente experimente dele novamente, até que ele nos toque, até que ele toque em áreas da nossa vida que só ele poderia tocar. E ele diz para mim e para você nessa tarde, nessa manhã, nesse começo de manhã, nesse devocional especial, eu toco. Lança as redes. Vai para áreas das águas mais profundas. Sabe? Mergulha mais um pouco. Caminha mais um pouco. Entra mais para dentro dessas águas do meu espírito. Entra mais para dentro. Entra mais para dentro das águas da profundidade do meu amor por você. E deixa com que eu te cubra do meu amor nesta manhã, nesta terça-feira. Para que você experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do meu Pai para você. Diz o Senhor Jesus, o Cristo, o Espírito Santo de Deus para você nessa manhã. Não importa quantas vezes você jogou a rede. Não importa o quanto você sabe dessa situação e o quanto você já experimentou. Não importa quantas vezes você bateu e parece que essa porta estava fechada. Não importa quantas vezes você
pediu para ter uma segunda, uma terceira, uma quarta conversa com essa pessoa e o que parece é que ela continua com o coração endurecido. Mas eu quero te dizer, o Senhor é Deus. Ele é o único Deus que troca coração de pedra por coração de carne. E Ele nessa manhã diz que por amor de ti, por amor de ti, por amor de ti, porque eu conheço o seu coração, porque eu conheço o seu deitar e o seu levantar, jogue as suas redes, faça como Simão. Jesus, eu vou jogar, eu não tenho força nenhuma, eu tô cansado, eu tô esgotado, eu não tenho mais nem jeito para jogar essa rede. Eu não sei nem mais se eu vou conseguir jogar essa rede da maneira como ela precisa ser jogada. Mas só porque é o Senhor que está me pedindo, mestre. Mas só porque é o Senhor que está me dizendo, tenta mais uma vez. Mas só porque é o Senhor que está me orientando, não desista agora. Faz mais uma vez, que você vai ver que vai ser diferente. Você vai ver que dessa vez, o nada vai se tornar muito. O nada vai se tornar tudo. Tudo aquilo que você precisava para transformar essa situação. Tudo aquilo que você precisava para mudar esse cativeiro. E para mudar essa história. E para trazer luz nas trevas que tem rodeado a sua casa, a sua família, os seus filhos, a sua vida. Toda luz vem. E aí, doutor Lucas, eu amo pensar que ele não era um apóstolo. Eu amo pensar que ele não era um apóstolo, ele era um médico. Ele era um médico que decidiu seguir Jesus. E ele resolveu, assim, detalhar a vida de Jesus. Detalhar a caminhada de Jesus. E graças a Deus por isso. Porque por isso, hoje nós podemos ler aqui em detalhes coisas que fazem toda a diferença na nossa vida de fé. E aqui no versículo 7 diz assim: então pediram ajuda aos companheiros do outro lado do barco. Você está entendendo que às vezes nós precisamos pedir ajuda para os nossos irmãos. E nós precisamos contar com a oração uns dos outros. E como eu disse aqui na live passada, que eu não lembrava bem aonde estava essa palavra, aonde estava o endereço dessa palavra. Mas eu sabia bem qual era essa palavra. Um era capaz de expulsar 1000, mas 2 era capaz de mandar embora 10.000. Então há momentos na nossa vida onde nós precisamos segurar um nas mãos dos outros e orar uns pelos outros. Ah, irmão, essa tem sido a minha vida de fé. Essa tem sido a minha vida, orar uns pelos outros. Eu peço a você aqui, que nessa manhã se junte a mim também em oração, para orar por um casal chamado Nayana e Juliano, cujo eles estão à espera da primeira filhinha deles, que vai se chamar Ana Rita. E que eles estão esperando um diagnóstico, que eles tiveram um primeiro diagnóstico de uma cardiopatia grave nessa criança, aqui em Goiânia. E não aceitando esse diagnóstico, né, que eles receberam aqui em Goiânia, eles foram para São Paulo. E ali, né, foi descartado muitas das coisas que eles haviam recebido nesse diagnóstico. E ainda ficou um diagnóstico acerca de um outro exame do qual eles fizeram, né, da Ana Rita ali dentro da barriga deles, da barriga da Nayana. E eu quero aqui me juntar junto com vocês em fé e declarar o milagre do Senhor
sobre a vida da Ana Rita dentro da barriga da Nayana. E declarar que o Juliano e que a Nayana, eles vão experimentar desse milagre sobre a vida da Ana Rita dentro da barriga. E eu também aqui quero me juntar junto a vocês e declarar sobre a vida do meu irmão Sandro, que está aqui com a gente aqui nessa live. E declarar sobre a vida dele todas as bênçãos de Deus no reino espiritual manifestas sobre a vida dele nessa manhã. Eu já tinha orado pelo Sandro hoje. Eu já tinha crido pela vida do Sandro nessa manhã. Mas eu sinto aqui, dispô-lo aqui, sabe? E que nós aqui nos ajuntamos em fé. Você aí na sua casa, eu aqui na minha casa. Porque talvez ele esteja como Simão estava aqui, sem forças para orar, sem forças para juntar. Talvez o Juliano e a Nayana também estejam já sem forças para crer. Mas nós estamos aqui como ajuda. Nós estamos aqui como o próprio Cristo, como o próprio Espírito Santo de Deus, para apoiá-los, para segurar na mão deles nessa hora e para dizer para eles: nós estamos com você. Vamos agora jogar de novo essa rede. Vamos de novo agora crer. Eu não sei você, Estela, Raquel, Adriana, Daniela, você que precisa dessa concordância de fé aqui, que precisa da ajuda dos irmãos. Sabe, o mundo, esse mundo, tenta dizer para nós que nós não devemos nos expor e contar as nossas dificuldades uns pelos outros. E realmente, irmãos, nós não precisamos contar detalhes das nossas dificuldades uns para os outros, não. Mas nós devemos sim nos expor uns aos outros e pedir ajuda. Ontem eu vi algo que a Isadora Pompeu, eu gosto muito daquela menina que louva a Isadora Pompeu. E ela escreveu assim numa música onde ela fala: Deus me ajuda. Em 2020 ela escreveu assim: em 2020 eu precisei pedir ajuda. E ela escreveu aquilo. Aí ela vem no mesmo vídeo e coloca assim: para que em 2024 eu pudesse cantar esse louvor. Esse louvor que tá aí, né? Incendiando tantas vidas, inclusive a minha. Se você não conhece, o louvor da ovelhinha. Mas ela escreveu lá: eu precisei pedir ajuda em 2020. E ela canta: Deus me ajuda. É um louvor muito forte. Me ajuda. E aí ela fala: para que eu pudesse cantar agora em 2024 esse louvor da ovelhinha. Em nome de Jesus, eu declaro como serva do Senhor, como ministra do Evangelho de Deus, de mãos dadas com vocês aqui pela fé, eu declaro força para que nós mais uma vez jogamos a rede nessa manhã. Sabe, seja qual for a situação com a sua mãe, um diagnóstico médico, uma restauração familiar, uma libertação dos filhos, dos netos, sabe, um diagnóstico de milagre sobre a vida do seu bebê dentro da sua barriga, uma mudança de vida, uma provisão milagrosa, uma carta, um contrato, uma caneta assinar, uma assinatura com uma caneta, eu não sei. Mas eu vejo eu vejo aqui como uma barra de ouro. Eu vejo claramente com os meus olhos naturais, uma barra de ouro. O Senhor me mostra uma barra de ouro, uma barra. Sabe aqui, vocês já viram uma barra de ouro? O Senhor me mostra aqui uma barra de ouro. E o Senhor diz: com a ajuda destes. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco. E logo os 2 barcos estavam cheios de peixes que quase afundavam.
Olha só, irmãos, como as coisas de Deus são tremendas. A princípio, aquelas bênçãos eram apenas para o barco de Simão, de Tiago e de João. Mas coisa linda é quando a gente pega na mão do irmão, né, e entra na fé com ele, crê junto com ele. Porque porção dobrada do céu vem para a nossa vida. Porque aqui não veio só peixes para o barco de Simão. A Bíblia diz que então pediram ajuda aos companheiros do outro barco. E logo os dois barcos, quer dizer, o meu barco e o seu barco, estão sendo cheios hoje. De qualquer que seja a necessidade, de qualquer que seja a transformação, a restauração, a provisão, a porta aberta. Você precisa entender que a porta, ela já foi aberta. A palavra lá em João diz que a porta foi aberta. E essa porta nunca mais se fechou. O que eu e você precisamos é caminhar e passar por essa porta. E nós só passamos por essa porta pela fé. Então que você, chorando mesmo, passe nessa porta agora mesmo pela fé. E adentre aos lugares de mudanças espirituais. Sabe, Deus hoje está dando ordem a seu respeito. Segundo a palavra dele, segundo o Espírito dele. Deus hoje está pondo fim a decretos de morte, a decretos de derrota, a decretos terríveis em favor da sua vida, em favor do amor que Deus tem por você. Saia dessa live hoje. Saia dessa live hoje. Você, porque eu sei que ninguém acorda cedo. Ninguém levanta da cama para fazer graça para ninguém não, irmãos. Nós não estamos brincando aqui com as coisas de Deus, não. Eu levanto todas as terças e todas as sextas com muitas expectativas no meu coração e com muito temor e tremor de que assim como eu tenho recebido tudo aquilo que eu preciso do meu Pai, você também que está aí do outro lado dessa tela, receba e receba porção dobrada da minha fé, receba porção dobrada da provisão, receba porção dobrada do entendimento, da libertação, de novas oportunidades, de restauração. E eu quero terminar essa live lendo para vocês aquilo que eu havia, né, planejado aqui no meu coração. Jeremias 31. Eu quero deixar que vocês leiam todo o capítulo de Jeremias 31. E que vocês tenham em base que quando Jeremias profetizou todas essas coisas aqui acerca de um tempo futuro, acerca do nascimento de Jesus, acerca de um tempo futuro, acerca de que eu posso dizer aqui, lá de Apocalipse 21. Jeremias estava vivendo no auge da situação. Jeremias estava vivendo no meio daquela situação de exílio e de destruição, né, daquela terra. E Jeremias disse assim: naquele tempo, diz o Senhor, este o tempo. É para hoje essa palavra na sua vida. Eu quero aqui como profeta do Senhor fazer menção das palavras do profeta Jeremias sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a vida do meu marido, do Heber Rodrigues, sobre o ministério Heber Rodrigues, ouvir e crer. Esta palavra, naquele tempo, diz o Senhor, eu serei o Deus de todas as famílias de Israel. Deus é Deus de família, irmãos. Então não desista da sua. E eles serão o meu povo, assim diz o Senhor.
Os que sobreviveram à destruição que está por vir encontrarão favor no deserto. Não tenham medo do deserto. Deserto é lugar de fontes de água surgirem, de caminhos se abrirem no ermo. Pois darei descanso ao meu povo, ao povo de Israel. Há muito tempo o Senhor disse a Israel: eu amei você com amor eterno. Com amor leal o atraí para mim. Eu a reconstruirei, Israel, minha filha virgem. Você voltará a ser feliz e a dançar alegremente com seus tamborins. Receba essa palavra. Voltará a plantar suas videiras nos montes de Samaria e ali comerá de seus frutos. Virá o dia em que os vigias gritarão da região montanhosa de Efraim: venham, vamos subir a Sião para adorar o Senhor nosso Deus. Assim diz o Senhor, versículo 7 do capítulo 31. Cantem de alegria por causa de Israel, pois ela é a maior das nações. Cantem alegres louvores, dizendo: ó Senhor, salva o teu povo, o remanescente de Israel. Aleluia. Pois eu os trarei de volta do norte e dos confins da terra. Não me esquecerei dos cegos, nem dos aleijados, nem das grávidas, nem das mulheres que estão em trabalho de parto. Uma grande multidão voltará. Virão com lágrimas de alegria, e eu os conduzirei para casa com grande cuidado. Andarão junto com os riachos tranquilos e em caminhos planos, onde não tropeçarão. Pois eu sou o pai de Israel, e Efraim é meu filho mais velho. Ouça esta mensagem do Senhor, ó nações. Anuncie essas palavras nos litorais distantes. Aquele que espalhou o seu povo. Se Deus havia espalhado o seu povo, a sua família, a sua casa, ele o reunirá novamente e o guardará. Receba essa palavra. Como o pastor cuida do seu rebanho. Pois o Senhor resgatou Israel daqueles que eram mais fortes do que ele. Eles virão e cantarão de alegria no alto do monte Sião. Oh, palavra gloriosa! Estarão radiante pelas boas dádivas do Senhor. Cereais, vinho novo, azeite, rebanho e gado. Sua vida será como um jardim regado e não haverá mais tristeza. Receba isso. As moças dançarão de alegria e os homens jovens e idosos tomarão parte na celebração. Transformarei seu pranto em alegria e os consolarei e lhes darei exultação em lugar de tristeza. Seus sacerdotes terão fartura de alimento. Olha aí, pastores, homens e mulheres de Deus. E o meu povo se saciará com minhas boas dádivas. Eu, o Senhor, falei. E você vai ver que aqui, continuando em Jeremias 31, a partir do versículo 15, ele vai falar sobre a tristeza de Raquel, que se transformará em alegria. Eu deixo essa palavra para você, eu deixo essa meditação de Jeremias 31 e Lucas 5. Saiba que a bênção não virá só para você, mas a bênção virá dobrada. Aquilo que você espera acontecer somente para você, ela virá como porção dobrada. E eu vejo como os 2 cestos cheios. Eu vejo como 2 cestos cheios de frutas, de verduras, de carnes, de doces, de chocolates, de vinho novo, de cereal. Eu vejo como 2 cestos cheios sendo encaminhados para a sua vida, sendo trazidos para a minha vida e para a minha casa, para a sua vida e para a sua casa. Receba isso no seu coração.
Deixa isso pra lá. Eu já sei, Jesus, eu já sei, eu já sei. Eu já sei, Jesus, eu já vi. Lembra quando o Senhor fez assim? Eu já sei, eu já sei. Tudo isso eu já sei. Deixa pra lá o já sei. E mais uma vez, por causa da palavra que Ele está te dando nessa manhã. Por causa que Ele te diz, lança as redes mais uma vez. Deixa a incredulidade de lado e lança as redes mais uma vez. Por causa que Ele está te falando nessa manhã. Lança as redes. Vai para um lugar mais fundo e lança as redes novamente. Abraão, contra toda esperança, creu. Abraão, contra toda esperança, creu. E nós sabemos qual era a situação de Abraão. Né? Não existia a menor possibilidade natural de que Abraão gerasse filhos, quanto menos Sara. Mas a Bíblia diz que Abraão gerou Isaac. E ainda mais, Sara morreu e ele ainda se casou com Quentura e teve mais filhos ainda. Então espere pelo que está por vir na sua vida. Espere pelo que está por vir na sua vida. Porque não só será Ismael o filho da promessa, mas ainda virá agregado a muito mais coisas. Haverá um agregar de um favor, alto favorecimento de Deus que virá para a sua vida. Deus te abençoe nessa manhã. Que Deus te abençoe grandemente nesse dia chamado terça-feira. Porque eu sei que você foi sacudido do alto da sua cabeça até a planta dos seus pés. Eu sei que Deus mudou a boca de muita gente aqui, como fez com Isaías. Quando Deus tocou a boca de Isaías com aquele fogo e mudou a forma de falar de Isaías. Jesus hoje toca os seus lábios e muda a sua forma de ver. Toca os seus olhos. Toca os seus lábios e muda a sua forma de falar. Toca os seus olhos e muda a sua forma de ver. Toca os seus ouvidos e muda a sua forma de ouvir. Você vai somente ouvir a voz de Deus. E em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, em nome de Cristo Jesus, eu profetizo que todo espírito de incredulidade, cai. Irmãos, o maior pecado que existe é a incredulidade. Às vezes você se preocupa com tantas coisas, mas o maior pecado que existe, aqui eu tô falando maior, tô enfatizando aqui, para que você entenda o que é incredulidade. Porque não existe, né? Pecado maior ou menor. Existe pecado. Incredulidade é pecado. Então resista a esse pecado. Você tem tentado resistir a tantos outros pecados, mas tem deixado com que o pecado da incredulidade esteja na sua boca, esteja no seu olho, esteja no seu ouvido, esteja no seu coração. Resista o pecado da incredulidade hoje e sai desse lugar do que vai acontecer e entre no lugar do que foi realizado. Não existe esse negócio, não. Eu vou ter que passar por esse processo. Irmão, isso é incredulidade. A fé é para agora. A fé é para agora. Quem crê, recebe. Quem crê, descansa. Em nome de Jesus. Deus abençoe o seu dia. Pastora Maria José, minha querida amiga, te amo. Deus te abençoe.
Deus abençoe vocês. Até quinta-feira. E hoje à noite tem aí, né? Vanise, seja bem-vinda, fique com Deus. Você que não assistiu essa live desde o começo, assiste. Ela vai ficar salva aí e logo mais o Thiago desce ela pro meu canal no YouTube, Iula Rodrigues. Em nome de Jesus. E você vai poder assistir, né, Rafaela? Vanusa, te amo. No Instagram, Gildete. E no YouTube também, para quem gosta mais. Edeusilma, Gildete, Dani. Que Deus abençoe todos vocês com toda sorte de bênção. Em nome de Jesus, nós contaremos milagres dessa terça-feira. Fica com Deus.